Uma colaboradora entra na tua sala chorando e diz: "Eu não aguento mais. Eu tô sofrendo assédio do meu gestor. E agora?" Porque os próximos minutos podem proteger a vítima ou destruir a segurança jurídica da tua empresa. E muita empresa erra justamente nesse momento. Eu já vi casos em que o RH resumiu um relato grave em uma linha no e-mail. Eu já vi denúncia séria ser tratada como um conflito pessoal. E eu já vi gestor ter a reputação destruída antes mesmo de qualquer apuração. Você sabe exatamente o que fazer nos primeiros minutos depois de ouvir uma denúncia como essa? Gerenciar uma denúncia de assédio é um dos momentos mais delicados da rotina do RH. E não dá pra agir no improviso. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo prático do que o RH deve fazer e do que nunca deve fazer assim que recebe uma denúncia de assédio. Inclusive trazendo os impactos da nova NR1 e os erros que mais colocam empresas em risco trabalhista hoje. Então já aproveita, te inscreve no canal e deixa o teu like, porque aqui a gente fala sobre os problemas que o RH realmente enfrenta no dia a dia. Agora bora pro vídeo. O primeiro passo é o acolhimento, mas atenção, isso não é só empatia, isso também é conformidade. Com as atualizações da NR1, as empresas passam a ter obrigação de identificar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E assédio é um dos riscos mais graves. Então, quando a RH recebe um relato e não registra isso formalmente, a empresa cria um problema sério para ela mesma. Se amanhã existir uma fiscalização ou um processo judicial, a pergunta vai ser: o que a empresa fez quando recebeu essa denúncia? E aí que muita organização acaba se enrolando, porque recebeu informação no corredor, recebeu por WhatsApp, ou alguém comentou informalmente e ninguém registrou nada. A regra aqui é simples: documenta tudo e documenta da forma correta. Use a palavra da própria colaboradora. Se ela disse: "Ele gritou comigo na reunião e me ameaçou", não transforma isso em "houve um problema de comunicação". A forma como o relato é registrado pode impactar completamente a investigação depois. No final, pede para a colaboradora validar as informações registradas e assinar o documento com o relato. Isso ajuda a evitar distorções futuras e mostra que a empresa tratou o caso com seriedade. O segundo passo envolve uma das decisões mais delicadas em todo o processo: afastar ou não afastar o gestor acusado. E aqui existe um erro muito comum. O RH tenta resolver isso sozinho. Essa decisão ela precisa envolver diretoria, jurídico, alta gestão, porque o RH precisa proteger a vítima, mas sem transformar a investigação em um tribunal precipitado. E aí a gente precisa ter equilíbrio, porque sim, existem casos gravíssimos que exigem afastamento imediato, mas também existem situações em que a empresa toma uma medida precipitada, destrói a autoridade daquela liderança perante a equipe e depois percebe que o caso era muito mais complexo do que parecia inicialmente. Eu já vi empresa afastarem gestor imediatamente sem nenhuma análise mínima. E qual foi o resultado? A equipe ficou desorganizada, teve conflito interno e até ação judicial do próprio gestor depois. Por isso, o mais importante aqui é avaliar alternativas proporcionais ao risco. Às vezes, uma mudança temporária de reporte, home office durante a apuração, ou até uma separação das partes no dia a dia já reduz o risco, sem gerar uma decisão extrema logo no início. O terceiro passo é a triagem. O RH precisa fazer uma pergunta muito objetiva: a gente tem isenção suficiente para conduzir esse caso internamente? Porque na teoria tudo parece simples, só que na prática não é. E se o denunciado for um diretor extremamente importante para a empresa? Ou se for alguém muito próximo da alta gestão? Ou se existir pressão interna para encerrar o caso rápido? É aqui que muitos RHs entram em uma situação impossível, porque se conclui pela culpa, eles podem sofrer pressão interna. Se conclui pela inocência, a vítima pode alegar depois que a investigação foi parcial. Por isso que a triagem é tão importante. É ela que ajuda a definir se o caso pode ser interno, se deve envolver um comitê, ou se a empresa precisa contratar uma investigação externa independente. O quarto passo é a coleta de evidência. Aqui o RH não tem que agir como advogado da vítima, mas também não pode ficar passivo esperando as coisas aparecerem sozinhas. O papel do RH é perguntar de forma técnica: existe alguma mensagem, algum e-mail, algum áudio? Alguém presenciou isso? Existe algum histórico anterior envolvendo esse gestor? Porque muitas vezes os sinais já estavam ali antes da denúncia explodir. Mensagem no Teams, print de WhatsApp, testemunha de reunião, mudança brusca de comportamento da equipe, afastamentos recorrentes, tudo isso ajuda a empresa a tomar uma decisão segura. E aqui vem outro erro grave: investigar sem prova suficiente. Porque se a empresa demite alguém por justa causa sem um conjunto sólido de evidência, o risco de reversão judicial depois é enorme. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando existe uma investigação séria, bem documentada e tecnicamente bem conduzida, a empresa ela consegue agir com muito mais segurança. Agora, percebe o tamanho do problema? Muita empresa ainda tenta gerenciar a denúncia por e-mail, conversa informal, WhatsApp ou comunicação no corredor. E normalmente quando a denúncia chega no improviso, o ambiente já está desgastado, o problema já escalou e o risco trabalhista já começou, porque o colaborador ele só denuncia cedo quando ele confia no processo. Se ele acha que vão descobrir quem denunciou, se ele tem medo de retaliação ou se ele não acredita que a empresa realmente vai agir, ele acaba ficando em silêncio, até o dia em que ele resolve levar isso para a justiça. E é por isso que um dos pilares mais importantes da prevenção é ter um canal de denúncias confiável, porque a empresa preparada não depende de sorte,
depende de informação. Um canal de denúncia bem estruturado ajuda a empresa a identificar padrão, detectar liderança problemática, investigar casos antes da crise explodir e agir de forma muito mais segura. Se a tua empresa ainda não tem um canal externo, testa o Easy Report. Ele ajuda a empresa a receber denúncias, inclusive anônimas, com apoio de profissionais de compliance que fazem tratamento e o encaminhamento dos relatos. O QR Code está na tela e o link está na descrição. Não espera a próxima crise acontecer para descobrir se o teu processo interno funciona. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, te inscreve no canal. Aqui a gente tem vários conteúdos práticos sobre compliance, investigação e gestão de riscos no ambiente corporativo. Abraço e até o próximo vídeo.